Olá a todos. Nesse vídeo a gente vai ver como utilizar efeitos sonoros no GDevelop, né, adicionar efeitos. Para fazer isso eu criei um projetinho bem básico, inicialmente, tá? Que tem um chão, tem o comportamento de plataforma e tem um personagem. E esse personagem tem duas animações, ele parado e ele andando, com 2 frames dele andando, usando os assets ali do Kine, como a gente utilizou em projetos anteriores, tá? Eu já trouxe isso aqui pronto, porque não é o objetivo do vídeo, você já viu como fazer isso em vídeos anteriores. Mas aqui é como colocar o som. Eu quero colocar os sons dos passos dele, os sons dele caminhando. Como que eu posso fazer esse som? Esse som, né, pode ser um arquivo de áudio qualquer, né, MP3, Wave, OGG, e tem também um gerador de sons aqui dentro do próprio GDevelop, que a gente não vai ver agora, mas seria mais para sons mais estilo videogames antigos. E pode usar qualquer fonte de som, você pode baixar sons também de sites como freesound.org, etc. Pode comprar também pacotes de som para utilizar em desenvolvimento. Aqui a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, a gente vai gravar o som do passo, dando umas batidas assim no microfone. Tá? Porque eu posso também criar os meus sons usando sons do dia a dia e gravando. Para fazer isso eu vou usar o Audacity, que é um software que é gratuito, bastante utilizado para edição de som. Então vou colocar aqui gravar. Tá, gravei aqui algumas vezes. Aí se eu for escutar. Tá, gravei aqui alguma. Acabei gravando a minha voz junto. Mas enfim, o que eu quero vai ser esse som inicial aqui. Acho que esse aqui tá bom. Ó. Vou usar esse som aqui como sendo o som do passo. Então eu vou selecionar aqui esse som. Até aqui assim, mais ou menos. Aqui, exportar áudio selecionado. Ele vai pegar só o que eu selecionei ali. Exportar como. Aqui eu vou pegar e salvar em algum projeto. Acho que o projeto do som acabou sendo, acho que esse projeto 14 aqui. E vou salvar como passo.wave. Aqui ele não tem compressão, tá? Áudios sem compressão, que não são MP3, etc., eles são mais rápidos para processar, mas ocupam mais espaço em memória, em disco. Como é um som muito curto, que não vai usar muito espaço em memória, ele pode ser .wave mesmo. Se for uma música, por exemplo, aí o ideal já é utilizar um som tipo MP3 ou OGG. Mas aqui, vou gravar como Wave mesmo. Salvar. Ok. Bom, a gente exportou aqui o nosso som. E eu vou utilizar aqui para sincronizar com os passos. Para fazer isso, né, no nosso script aqui, eu já coloquei um script que verifica a animação, que é bem simples, tá? Se o player está se movendo, ele vai tocar a animação caminhando. Se o player não está se movendo, tem esse símbolozinho aqui, ele vai colocar a animação como parado. Só isso, só tem essas duas animações. Mas como que eu vou tocar agora uma animação? Eu vou ter que mandar tocar ela em um momento específico do jogo, quando alguma coisa acontecer. Nesse caso, como eu quero sincronizar com os passos, uma forma de eu fazer isso é sincronizar com os frames da animação. Então eu posso colocar o seguinte, ó, eu posso verificar se ele está na animação caminhando. Então eu posso adicionar uma condição, player, animação por nome, e se a animação é caminhando. Primeira condição. E eu quero verificar se está num frame específico. Por quê?
Porque, claro que ali a gente só tem 2 frames, então nos 2 frames eu posso colocar o som. Mas a animação poderia ter vários frames. E se o pé encosta no chão lá no frame 5, por exemplo, no frame 6, eu vou utilizar o frame 6 como referência para tocar o som. Na verdade, um frame antes, né? Geralmente a gente escolhe um frame antes para tocar o som. Aqui acontece que a animação só tem 2 frames. Então eu vou botar no frame 0 e no frame 1 da animação. Mas eu poderia, se a animação fosse maior, escolher quais são os 2 frames, que é o momento que o pé toca o chão. Então eu vou colocar aqui player. Vou colocar aqui quadro atual, para saber qual quadro de animação eu estou, né? Então, quadro atual de animação. E eu vou comparar se é o quadro 0. Como aqui eu só tenho os 2 quadros, eu vou usar nos 2 quadros, tá? E além disso, eu vou adicionar aqui a condição que para executar só uma vez quando isso acontecer, para não tocar várias vezes o som, tá? Então, ativa uma única vez quando for verdadeiro. Ok. Então, quando tiver no quadro 0 da animação e estiver caminhando, uma única vez ele vai tocar um som. Aqui eu colocar toca um som de um canal ou para um som de um canal. E cada canal de som é um lugar, né? Uma fonte de som que está tocando em paralelo. Eu posso ter vários canais diferentes. E eu posso equalizar, modificar o volume de cada canal, etc. Então aqui eu vou mandar tocar um som num canal. Então, escolher o arquivo de áudio. Então aqui era documentos, GDevelop Projects, estava no projeto 14 e o passo.wave. Aqui ele não vai pedir para importar porque eu já coloquei no projeto, que é no diretório que era do próprio projeto, mas senão ele vai pedir para importar. Identificador de canal, vou colocar passos, mas poderia ser... aqui tem que ser um número, né? O número do canal, canal 0. Não vai repetir o som. Aqui eu posso acertar o volume. O padrão dele é 100, vou colocar 100, depois pode acertar esse volume. Aqui o tom eu não vou alterar, vou deixar na velocidade que tá. E vou dar um OK. Então, ele vai tocar esse som. Vamos ver o que vai acontecer. Ali ele já deu o som porque ele tava caindo e ele tá fazendo a animação de caminhar quando tá caindo, né? Mas porque eu não fiz a animação do pulo e tal. Então, cada vez que ele passa pelo frame 0 de animação, ele toca o som. E aí, claro, dependendo do tamanho do frame de... poderia ter também em cada frame da animação, nesse caso são só 2, né? Se for uma animação maior, sei lá, tem 30 frames. E no frame 5 ele encosta um pé e no frame 20 ele encosta o outro pé. Então lá no frame 5 eu boto o som e no frame 20 eu repito e faço isso também, né? Eu sincronizo com o frame de animação. E às vezes eu tenho que sincronizar um pouquinho antes, né? Se ele encosta o pé no frame 5, eu mando tocar o som no frame 4, no frame 3, para ele ficar casado certinho o som, tá? Então só para mostrar, se eu colocasse... Vou duplicar isso aqui. Copiar. Vamos colar. E aqui eu vou trocar para o frame 1. Então ele vai tocar no frame 0 e no frame 1. Ó. Aqui ele tá colocando nos 2 frames, né? O que para essa animação não fecha muito. Não faz muito sentido, né? Faz mais sentido para essa animação que é mais curtinha, ele colocar só no frame 0. Então, vou excluir aqui. Então, vocês viram que é bastante simples trabalhar com som. Aí, claro, cada canal eu posso alterar o tom do canal, posso alterar o volume, enfim, posso fazer manipulação do som.
Mas eu tendo a parte dos sons disponíveis, né? Eu posso gravar esses sons, posso utilizar até como se faz em sonoplastia, né? Posso gerar os meus sons, posso comprar pacotes com sons, e eu tendo os arquivos de som, eu só tenho que tocar o som nos momentos certos. Então, por exemplo, no momento que o personagem atira, eu posso mandar tocar o som do tiro. Só colocar junto lá, manda atirar e daí junto tocar o som em determinado canal, com o volume. O som dos passos, eu sincronizo com o frame que eu quero da animação, né? Então assim eu posso, para cada evento que acontece, quando acontece aquele evento eu mando tocar o som. Então é bastante simples, na verdade, incorporar sons. O que não é tão simples, claro, quando um jogo tem um monte de sons juntos, som ambiente, música, passos, eu equalizar tudo isso, né? Fazer o que a gente chama de design de som, para que fique agradável, para que não fique machucando o ouvido do jogador, para que não seja confuso, para que tudo possa ser entendido, as transições dos sons. Então, tudo isso não é uma coisa tão simples, que depende de toda essa experiência, né? E até esse dom, digamos assim, de saber trabalhar bem com som, né? E o estudo da área também, obviamente, né? Só uma questão de dom, mas estudar a parte de engenharia de som, que vai além até da questão do desenvolvimento de jogos, né? São habilidades semelhantes que precisariam designer de som na área de filmes, animações, enfim, né? Saber fazer a mixagem do som de forma competente, mas a ferramenta para incorporar o som no jogo é bastante simples. Eu escolher um canal e mandar tocar o som naquele canal no momento que eu acho adequado. Aqui eu sincronizei com determinado frame da animação. Então, muito obrigado pela atenção.